No início deste ano de 2020, fomos surpreendidos com a vinda de uma nova pandemia mundial, causada pelo vírus Covid-19. Estamos presos nessas circunstâncias até esse momento, e ao longo de tanto tempo passando por isso, a sociedade pôde observar vários empecilhos que afligem a população brasileira, principalmente a desigualdade social, que ficou ainda mais aparente nesse contexto que nos encontramos agora, de pandemia e isolamento. As condições aos quais nós fomos sujeitos esse ano acabaram acentuando ainda mais a desigualdade em meio à população. Cada vez mais podemos observar isso vendo os exemplos que nos mostraram ao longo do período de pandemia. As piores vítimas disso são inevitavelmente os trabalhadores temporários, mal pagos, aqueles que vivem na informalidade, não têm trabalho e vivem nas áreas mais precárias das grandes cidades brasileiras. Esses, consequentemente, são expostos ao vírus mais facilmente, por não possuírem os privilégios das altas classes da sociedade, como uma casa própria, saneamento básico, dinheiro o suficiente para sobreviver e se manter em isolamento, poder parar de trabalhar ou trabalhar remotamente, etc. Essa situação desanimadora e agravada provoca uma crise de saúde pública, carece de planejamento, recursos humanos e financeiros, pesquisa científica, entre outros fatores. De fato, o Sistema Único de Saúde, SUS, está sendo demolido na maior eficiência do setor privado e na rentabilidade econômica da indústria farmacêutica, seus laboratórios e hospitais. Reconhecer a fragilidade atual do sistema público de saúde não é o suficiente para compreender a desigualdade em tempos de coronavírus. Relegados a trabalhos subordinados à agricultura, doméstica, construção civil, desafiando em atividades industriais, reservado para partes dos imigrantes europeus ou mais remunerados. Trabalhadores informais e não registrados, comerciantes, vendedores ambulantes, domésticos, motoristas de aplicativo, catadores de material reciclável, por exemplo. Moradores de rua, mendigos, sem teto ou indivíduos que vivem em extrema cadência material, geralmente pessoas que foram expulsas ou que se viram obrigadas a sair de casa. São esses os grupos mais afetados com o avanço da pandemia no Brasil. Estão mais sujeitos à contaminação por não necessariamente terem recursos básicos que todo cidadão deveria ter, como moradia, saneamento básico, água, higiene e, nesse caso, a máscara. Esses recursos deveriam ser garantidos a todos segundo a Constituição, mas não acontece. Isso demonstra na prática a desigualdade social vivenciada pela população. Foi totalmente notável que a pandemia afetou muitos autônomos e grande parte das pessoas que não têm como se manter em meio de uma crise mundial. A ideia de que a solução seria não suspender as atividades econômicas e com a não adoção das medidas de isolamento social, o governo teve que propor um auxílio fixado em R$600 pelo Parlamento brasileiro. Prevaleceu a ideia de que, em situações como a da pandemia, o Estado deve intervir promovendo a proteção social das pessoas em situação vulnerável. Além de tudo isso, podemos observar como essa desigualdade afeta a vida dos menos favorecidos diretamente. As pessoas com menos condições monetárias que foram infectadas pelo Covid-19 têm apenas acesso à saúde pública, que já tem problemas de sobrecarga frequentemente. No período desta pandemia, em contrapartida, temos os privilegiados que possuem acesso à saúde de qualidade e ao tratamento. Infelizmente, no país, milhares de pessoas morreram da doença por não terem acesso ao tratamento ou a um simples auxílio médico. Assim, podendo concluir que a desigualdade é algo real e que afeta a vida dos cidadãos, podendo custar a sua vida. Durante a pandemia, os trabalhadores não foram os únicos afetados pelo isolamento, mas também os estudantes por causa da pandemia do novo coronavírus. Escolas suspenderam as aulas presenciais e passaram a buscar formas alternativas de manter o processo de ensino-aprendizagem durante a quarentena. Usam principalmente aplicativos e plataformas online. Este trabalho está sendo elaborado usando exatamente esse sistema de EAD, ensino à distância. É uma experiência nova para nós e requer uma grande adaptação de todos os alunos. A estratégia adotada, no entanto, escancara a desigualdade e as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores de colégios públicos. Acesso limitado à internet, falta de computadores e de espaço em casa, problemas sociais, sobrecarga de trabalho docente e baixa escolaridade dos familiares. Não é uma situação estruturada, faltam equipamentos, não há acesso à internet, as pessoas não dominam as tecnologias digitais. A EAD pressupõe que todos estejam conectados e integrados. Muitos alunos que não possuem acesso à internet onde moram, ou não têm condições estão completamente afastados de suas escolas e professores. Não conseguem realizar as atividades requeridas pela escola online. Uma consequência aparente é a evasão escolar ao reprovar os alunos que não puderem realizar as atividades propostas.
é desestimulado a continuação dos estudos, consequentemente abandono escolar. A falta de equipamento que facilitem a realização das atividades escolares também é outro tema a ser abordado. Ter um computador ou notebook seria mais apropriado para isso, mas muitos alunos apenas possuem um celular que mal consegue ler o que está escrito na tela. Realizar as atividades assim sendo necessário de ter textos, ler, ver vídeos e pesquisar se torna realmente uma tarefa mais difícil. Nessa situação que apareceu, de repente os professores também tiveram que se adaptar rapidamente ao sistema de EADs. A falta de equipamentos pela parte deles também é uma realidade. O correto seria a escola disponibilizar-lhe os equipamentos como computadores, mesas e a internet para o uso dos professores, assim garantindo melhor qualidade de empregos das aulas e atividades para os alunos. Além da falta de equipamentos necessários, muitas pessoas, tanto alunos como professores, não possuem espaço apropriado em casa para a realização das atividades e aulas remotas. Um canto separado, com uma mesa, materiais e computador, é um privilégio para muitos nessa situação. A grande maioria não possui esses recursos e estão limitados apenas a fazer as atividades pelo celular ou ir buscar na instituição de ensino respectiva. Muitos dos pais dos alunos se sentem incapazes de não poderem auxiliar seus filhos na realização das atividades online. Em grande parte dos casos, a falta de escolaridade perpetua esse sentimento ou também a falta de conhecimento dos meios tecnológicos. Nessas circunstâncias, os professores estão se esforçando muito para se disponibilizarem a ajudar os alunos nas decorrentes dúvidas nas atividades, na maioria das vezes se sentindo sobrecarregados pelo desgaste desse trabalho ao qual não estavam acostumados anteriormente. É algo novo para os professores, que agora faz parte de seu cotidiano. Como citei anteriormente, para o amparo da população nessa situação de pandemia, é necessária a criação de políticas públicas por parte do governo e também campanhas tanto de conscientização quanto de ajuda aos menos favorecidos nesse contexto. Tivemos o exemplo do auxílio emergencial de R$600. Não parece muito, mas foi notável que essa quantia foi de grande ajuda para todos os cidadãos que receberam ela, independente da pandemia. Nossa população é banhada por desigualdade. Solucionar esse problema abrange uma discussão muito extensa e necessita que muitas medidas por parte do governo sejam tomadas. O que está no nosso alcance é pouco, mas já é o suficiente para mudarmos a situação à nossa volta e, quem sabe, até salvarmos vidas. Para os que podem colaborar com isso, mesmo em meio a uma pandemia mundial, seria de grande ajuda para os carentes de recursos nos mais diversos âmbitos que citamos ao longo do texto, trabalhadores informais, que tiveram de parar de trabalhar, moradores de rua e os alunos que não possuem recursos para a realização das atividades online.